Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não for a graça dele nas nossas vidas, irmãos, nós não faríamos nada. Então nós estamos aqui para trazer o alimento do céu para a tua vida, e o alimento de hoje está no livro de Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 2. Isaías 58, a partir do 2, e vai dizer o seguinte: eles fingem ser tão religiosos, eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se chegar a Deus. Eles dizem: por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhe explicar por quê. É que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram seus empregados. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou responder às suas orações? Será que esse é o jejum que eu escolhi? Será que desejo que passem fome? Andem curvados como junco? Se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas? Vocês acham que esse é o jejum que agrada o Senhor? Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoe as dívidas dos que não podem pagar e não obrigue outros a trabalhar como escravos. Que palavra forte nessa que Isaías nos trouxe. Queridos, Deus promete abençoar aqueles que lhe obedecem, mas não aqueles que passam fome. Foi isso que o Senhor falou. Eu não quero que vocês passem fome. Sabe por que o Senhor falou isso? Porque o jejum dessas pessoas aqui, que Deus estava falando, era um jejum de pessoas que só passavam fome. Ficavam sem comer, mas enquanto eles estavam ali, entre aspas, jejuando, eles estavam escravizando as pessoas, eles estavam massacrando outros porque não tinham o dinheiro para pagar as suas dívidas, eles brigavam, havia discussão, havia violência, havia brigas. Aí o Senhor diz: vocês acham que eu vou responder às suas orações? Vocês acham que este jejum é o jejum que eu escolhi? Queridos, infelizmente existem pessoas hoje que acham que jejuar é só passar fome. Tem pessoas que acham que jejuar é ficar desde a hora que acorda até o meio-dia. Outros vão até às 18 horas sem comer. Mas durante o período que essa pessoa está ali jejuando sem comer, o que é que ela está fazendo? Queridos, no dia que você resolve jejuar para o Senhor, se abster de algum alimento ou de alguma bebida, não sei. Nesse período de jejum, é o período que você tem que se dedicar ao Senhor. O jejum ele tem que vir acompanhado de leitura da palavra, de louvor, de joelho no chão, de oração. Agora, se alguém está jejuando, está ficando sem comer, mas durante aquele período você está discutindo, você está jejuando, mas dentro de casa você está brigando, você está xingando os filhos, você está xingando o marido ou vice-versa. Ou então você está jejuando, mas claro, você tinha algo para resolver na sua cidade. Eu vou ali pagar uma conta. Você está jejuando, não impede você trabalhar de jeito nenhum. Você pega o seu carro, isso é um exemplo. E no trânsito alguém te dá uma fechada. E durante aquela fechada que alguém te deu no teu carro, você já abre a boca e já fala aquele palavrão. E já xinga o homem ou a mulher que te deu a fechada. Que jejum é esse? Um jejum com a boca podre? Um jejum com pensamento podre? Um jejum com a mente poluída? Um jejum com discussão, com briga? Isso não é jejum. O Senhor Jesus disse: isso é passar fome. Aí ele diz qual o jejum que ele quer. Mesmo que você diga: olha, irmã, na semana inteira eu não jejuo nenhuma vez.
Mas sabe qual é o jejum que Deus requer de mim e de você? Ele responde aqui no verso 6. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados. Não maltrate os seus servos. Perdoe as dívidas dos que não podem pagar e não obrigue outros a trabalhar como escravos. Ou seja, faça o bem. E eu ainda acrescento mais aqui. Vista quem não tem roupa, alimente quem não tem fome. Em outro versículo, o Senhor fala: o jejum que me agrada é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, ou seja, das pessoas carentes, das pessoas desamparadas, das pessoas que não têm ninguém para falar por elas, entre aspas, né, para brigar por elas. Mas se você tem passado fome e não tem olhado o seu próximo, e não tem socorrido aquele que de repente liga para você e diz: fulano, eu preciso de uma oração, eu preciso que você venha na minha casa, eu estou morrendo espiritualmente. E você pode ir, mas você não vai. Você arruma uma desculpa para não ir, mas você está jejuando. Irmãos, isso é sério, não é brincadeira. Jejuar é bom porque mata o desejo da carne. O espírito, ele se fortalece mais. Mas de repente você tem alguma enfermidade e você não pode jejuar. Amém, Deus te entende. Mas faça o que Deus pediu. Olha para o seu próximo. Alimenta quem tem fome, veste quem não tem roupa, calça quem não tem calçado. Abriga, perdoa. Não guarda rancor. Esse é o jejum que agrada a Deus. Você tem feito? Fica aí a pergunta para você responder. Nesse momento nós vamos orar. E eu quero que você ore comigo. Feche os teus olhos. Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso. A tua palavra é bem clara quando diz: Senhor, que o Senhor não quer que nós passemos fome. O Senhor não deseja que nós venhamos ficar o dia inteiro sem comer nada. E nós chamamos isso de jejum. Pai querido, o jejum que agrada a Ti é fazer o bem ao nosso próximo, é olharmos, Senhor, para aqueles que precisam de ajuda e ajudarmos. É não olhar somente para o nosso próprio umbigo, mas olhar para aquele que está necessitado, seja qual for a necessidade. Nos ajuda, Senhor, a entender que o que agrada a Ti é fazer o que Jesus fez. Eu abençoo essa vida e te peço, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa e ensina a essa pessoa a jejuar de verdade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Vamos jejuar da maneira certa. Vamos fazer o bem, sem olhar a quem. Não importa quem seja o nosso próximo. O que importa é que nós precisamos amar com atitudes, com ação. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.